Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Flusão está na final do Mundial de Clubes, representando não só o Brasil, mas a América geral, né? A América está representada nesta final do Mundial pelo nosso tricolor aqui do Rio de Janeiro. Flusão jogou contra o Rally, né? Auli, rapaz, isso dá um nó na língua, rapaz. Al-Ali, acho que é isso, né? Acho que é isso. O time egípcio que tinha eliminado, né? O poderoso, milionário time do Benzema, ganhou do time do Benzema, mas contra o Flusão não deu para eles. Apesar de toda a torcida contra o Fluminense, uma barulheira infernal, o Fluminense, no segundo tempo, fez valer a sua forma de jogar e venceu por 2-0. E agora é aguardar o vencedor do próximo jogo, que é entre o time do Japão e o poderoso Manchester City, que não vive um dos melhores momentos. Nos últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 2, perdeu 1, tá vivendo um momento ali meio conturbado, mas, irmão, é o Manchester City, o atual campeão da Champions. Tem um goleador monstruoso, tudo bem. O Cano também se eu não estiver enganado, o Cano tem mais gols do que o artilheiro do Manchester City. Mas é um time que tem uma pegada e um ritmo de jogo diferente do que a gente pratica aqui no Brasil. Isso pode ser o diferencial, desde que o Fluminense jogue de maneira inteligente, sem sair muito das suas características, mas não dando muito contra-ataque. Porém, isso é um papo para o próximo vídeo. Quem sabe o time japonês não apronta e elimina o Manchester City. E aí? Se o Manchester City é eliminado pelo time japonês, o favorito ao título mundial é o nosso Flusão. Flusão fez a parte dele e agora é secar o Manchester City. É muito melhor você pegar o time japonês do que o Manchester City. É óbvio. Ah, não, eu prefiro ser campeão mundial vencendo o City. Irmão, você tem que ser campeão mundial. Se você pegar o time mais fraco, é melhor, porra. Não vem com esse papo, não, quero ganhar em si. Não, irmão, o melhor é ser campeão mundial. Em cima de quem não interessa. Se o time for mais fraco que o seu, melhor ainda. Então, esse é o papo. Então, o Flusão na final do Mundial e agora é esperar o aniversário que vai sair nesta terça-feira. Teremos o jogo entre o campeão da Champions e o time japonês. E na sexta-feira teremos a final. Se eu não estiver enganado, eu acho que esse é o último Mundial nesse formato, se eu não estiver enganado. Eu não sei se em 2024 ainda será nesse formato, porque teremos, né, em 2025 o Super Mundial de Clubes, onde o Fluminense já está junto com o Palmeiras e Flamengo. Já está nesse Super Mundial em 2025. Em 2024, sinceramente, eu não sei como é que vai ser o Mundial. Se vai ser o Intercontinental, né? Se vai ser aquele Intercontinental onde o campeão da Champions já vai estar na final e os outros continentes que vão brigar ali para chegar à final, ou se ainda vai ser desse formato. Tá? Eu, sinceramente, eu não sei. Eu fiz um vídeo sobre o Mundial, mas esse ponto aí eu não me liguei. Se esse é o último Mundial nesse formato. Tá? Mas não interessa. O que a gente espera é que, depois de os brasileiros tentarem, na verdade, a América, né, tentar, principalmente com os brasileiros, Palmeiras, Flamengo, que foram os times, né, que conseguiram essa proeza de chegar lá e tentar. O Atlético Mineiro também tentou, acabou sendo eliminado, mas das últimas vezes que os brasileiros tentaram esse título mundial, infelizmente não conseguiu. Agora temos mais uma chance com o Fluminense e a gente espera que seja dessa vez
o título mundial venha aqui para o nosso país. Independente de quem seja o adversário, vai ser uma final difícil. Mas é óbvio, vai ser muito mais difícil se for o Manchester City. Mas não é impossível. O time do Fluminense é bom. O time do Fluminense é bom. Então, irmão, mantém a esperança com o pé no chão, com muita garra, muita determinação. Mas o Fluminense, óbvio, tem chance. A gente está falando de futebol. E como é que o Fluminense, como é que o Flusão chegou a essa final? É sobre isso que a gente vai falar. Então eu peço a vocês, já dou os parabéns ao torcedor tricolor carioca, aos dirigentes, aos jogadores. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magrana, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar, beleza? E não se esqueça, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro seu amigo aqui, inscreva-se no canal. Eu tô olhando aqui já alguns vídeos, cara, eu já tô vendo aqui muita gente já botando torcedores do Fluminense. É óbvio, o Fluminense vai ser campeão. Calma. Não cometa o mesmo erro do seu adversário aqui do Rio de Janeiro. Você lembra aquela musiquinha? Real Madrid pode esperar? Então, menos. Para não dar o mesmo problema. Já chegou a final. Respeita. Se for o City, é muito forte. Se for o time japonês, o Fluminense, para mim, é favorito. Mas, irmão, pé no chão. Mas a gente entende, é torcida. Tô vendo aqui alguns canais de YouTube do Fluminense. Já, Fluminense vai ser campeão. Calma. Eu sei que tá empolgado. Mas calma. Até porque, e qual é a minha grande preocupação, amigo torcedor do Fluminense? É que o ritmo de jogo da Europa, e principalmente do Manchester City, é diferente do nosso. Eles têm um ritmo muito mais acelerado que o nosso. Além do mais, o time do Fluminense principal é um time com a idade, com jogadores com a idade um pouco mais alta. Então, irmão, o Fluminense tem condições sim, mas calma, não cometa o mesmo erro. Então vamos lá para a gente falar sobre esse jogo rapidamente e como é que o Fluminense chegou na final. Então vamos lá, cara. Primeiro, a gente pode dividir, né, como foi dividido em dois tempos. No primeiro tempo, o Fluminense até botou 2 bolas na trave, né? Teve um passe lá, bem açucarado do Ganso pro Aras também. Mas o time egípcio, na minha opinião, controlou bem o jogo. O time egípcio controlou bem o jogo. Teve alguns contra-ataques a seu favor. O Fluminense não conseguiu implantar a sua forma de jogar. Não conseguiu controlar o jogo e ainda deu contra-ataque. Ou seja, pô, Magalhães, mas o Fluminense meteu 2 bolas na trave. Sim, o Fluminense meteu 2 bolas na trave. Só que o controle do jogo ficou muito mais para as características do time egípcio do que para o Fluminense. O time egípcio teve uns 3 ou 4 contra-ataques que, agora eu não vou lembrar o nome do atacante, tá? Que ele foi fominha. A bola sobrou para ele umas 2 ou 3 vezes no contra-ataque, aonde ele não tocou para o seu companheiro. Ele quis finalizar. E não era a melhor opção. Todas as opções dele, a melhor era ter tocado, ou pro lado direito ou pro lado esquerdo, que o cara estava em melhores condições de fazer o gol. Além de, no final do primeiro tempo, o Fábio ter feito uma grande defesa, livrando o Fluminense de ter tomado um gol e sair perdendo pro intervalo. Então, o primeiro tempo foi um jogo bem parelho. Na minha opinião,
um jogo ficou um pouco fora das características do Fluminense. O Fluminense não conseguiu matar o contra-ataque do time egípcio. O time egípcio teve contra-ataques, só não soube aproveitar. Então o jogo não ficou muito a cara do Fluminense. O jogo estava esquisito. Vou repetir, apesar das 2 bolas na trave. Mas o jogo não estava afeitio de como o Fluminense gostava. Era nítido que no toque de bola, na maneira de jogar, o Fluminense era mais qualificado que o time egípcio. Porém, o time egípcio, principalmente no final do primeiro tempo, também tocou muito bem a bola. Fez o Fluminense correr atrás. O Fluminense ficou correndo atrás do time egípcio, que ele ficou tocando, gerando a bola de um lado para o outro. Ou seja, o time egípcio tem qualidade técnica também. Da mesma maneira que o Fluminense tem um André que sai, faz a jogada ali e tinha o Martinelli, ele tinha um volante também que ficava ali entre os zagueiros, que todas as bolas era ele que fazia a jogada, fazia o pêndulo, tanto para um lado, tanto para o outro. Então, é um time muito bem armado, onde, na minha visão, o jogo ficou mais para as características do time egípcio. Qual era as características do time egípcio? Era ser mais vertical. A posse de bola ia ser do Fluminense, mas o time egípcio ia ser mais vertical. Apesar da bola na trave ter sido do Fluminense, mas o time egípcio foi muito perigoso nos contra-ataques. Só não conseguiu o seu tanto que era fazer o gol, porque um dos seus atacantes que estava puxando o contra-ataque foi egoísta ao extremo. Egoísta ao extremo. Então, acabou prejudicando um pouco o time egípcio. E o Fluminense, lógico, gostou disso, teve chance de fazer o gol, mas poderia ter tomado o gol, principalmente no final do primeiro tempo. Então foi um jogo bem parelho, mas eu vi o time egípcio um pouco mais confortável no jogo. Vou repetir, apesar das 2 bolas na trave do Fluminense. A gente tá falando num jogo. Vai pro segundo tempo. Cara, no segundo tempo foi domínio total do Fluminense. Segundo tempo, o Fluminense dominou o jogo por completo do primeiro ao último minuto. Lógico, o time egípcio teve ali, logo depois que tomou o gol, teve chance de empatar com a cabeçada do camisa 10 no meio do gol que o Fábio pegou. Depois teve umas 2 ou 3 chances que o Fábio pegou também, depois que já estava 1-0, mas o jogo foi, do segundo tempo, 80% controlado pelo Fluminense. O Fluminense, com os 10 primeiros minutos de jogo, 10, 15 primeiros minutos de jogo, o Fluminense tinha quase 80% de posse de bola. O time egípcio estava correndo atrás do Fluminense o tempo inteiro. E eles marcam muito bem. E o Fluminense tem aquela situação que você sabe que o Fluminense vai tomar o contra-ataque. O torcedor do Fluminense sabe que vai tomar o contra-ataque. Porque o esquema do Fluminense, quando ele dá certo, quando ele encaixa, ele sabe que vai tomar o contra-ataque em algum momento. Porque o esquema do Fluminense é um esquema de alto risco. E tomar o contra-ataque faz parte desse esquema. Já está no script do Diniz tomar o contra-ataque. Então ele já bota o teu time para frente, já prevendo que vai tomar o contra-ataque. Porém, ele ataca sem medo de tomar o contra-ataque. Porque quando o Fluminense ataca com medo de tomar o contra-ataque, não funciona. O time do Fluminense só funciona quando ele joga sem medo de tomar o contra-ataque. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. O Fluminense tomou alguns contra-ataques, sim. Mas eram os contra-ataques que sabia que poderia acontecer. Poderia ter tomado o gol? Sim. Mas o Fluminense, se não faz isso, estaria fora das suas características. Dá para o Fluminense jogar assim contra todo mundo? Não. Se chegar à final contra o Manchester City, não dá para fazer isso. Não dá. Acho que o Diniz, contra o Manchester City, acho que vai ter que mudar um pouquinho a característica. Essa é só a minha opinião. Eu sei que vai ter torcedor do Fluminense que vai falar nada, não tem que mudar nada. Chegamos à final assim, tem que jogar assim. Acho que precaução e canja de galinha não faz mal a ninguém. Essa é a sua opinião. Bom, apesar do Manchester City não estar vivendo um grande momento, também a gente não sabe se é ele que vai estar na final. A tendência é que seja, mas
Pode ser que dê uma zebra e seja o time japonês. Aí outros 500. Bom, então, segundo tempo, foi um domínio por completo, domínio de bola. O Ganso apareceu mais no jogo. O Marcelo começou a flutuar no campo inteiro. O André fez uma grande partida. O André foi até eleito o melhor em campo, mas para mim o melhor em campo foi o Martinelli, essa é a minha opinião. O Martinelli para mim foi o melhor em campo. O Aras fez uma grande partida, mas estava faltando a jogada individual que o Fluminense não tinha. E a jogada individual acaba saindo com o cara que tem mais título no planeta. Não sei se é ele ou se é o Cafu, né? Porque tem dois. Mas o Marcelo ganhou tudo, né? Pelo Real Madrid, tudo que posso imaginar, inclusive Mundial. E o Marcelo, ele até depois deu uma entrevista, ele falou, né? A caneta foi sem querer, né? Ele sofre um pênalti, que foi pênalti, não tem muito o que discutir. Numa jogada que um veterano jogador do Fluminense fazia com maestria. O Gerson Canhotinha de Ouro, que jogou no Fluminense, aqueles passes longos, aqueles lançamentos longos, o Gerson fazia, foi um dos caras que mais sabia fazer esse passe longo. E o Ganso faz um passe longo desse, do lado direito para o lado esquerdo, lá no pé do Marcelo. Lindo. Marcelo entra para dentro da área, ginga, dá uma sorte da bola passar por debaixo da perna do cara, o cara fica meio trabalhado ali, se enrola um pouquinho, o Marcelo também foi esperto, deu uma atrasada na passada, experiência, e sofreu o pênalti. O Aras vai lá, bate, faz 1-0. Logo após 1-0, o time egípcio tem uma chance clara de fazer o gol, que o cara cabeceia no meio do gol. Porque se ele cabeceia para um lado ou para o outro, acho que é difícil do Fábio pegar, porque estava muito próximo. Ele estava na pequena área. Então o Fluminense deu um mole, assim que faz o gol, o Fluminense dá um mole e quase que toma empate. A partir daí o time egípcio vai para dentro, vai para cima, faz 3 substituições e consegue algumas oportunidades ali, chute de fora da área, uns 2 ou 3 chutes onde o Fábio defende. Só que vai passando o tempo, o Diniz também, muito esperto, dá uma oxigenada no time, tira os caras mais veteranos, tira o Ganso, tira o Keno, tira o Marcelo, bota galera com físico em dia para combater, até porque o Fluminense está com 70 e poucos jogos na temporada, o time egípcio tinha 16, 17 jogos. Ou seja, eles estão em plena condição física e o Fluminense em final de temporada. Então, tinha que botar uma molecada ali, botou uma galera com vigor físico melhor, botou John Kennedy, que é um moleque iluminado, e aí foi passando o tempo, foi batendo desespero no time egípcio, eles foram dando espaço para o Fluminense e o Fluminense conseguiu encaixar uns 3 ou 4 contra-ataques que poderia ter matado o jogo. O Cano teve umas 2 oportunidades de fazer o gol em contra-ataque, teve um contra-ataque que tinha 2 ou 3 jogadores do Fluminense contra um egípcio e num contra-ataque de novo. E aí depois teve um monte de bola errada do time egípcio, realmente se desesperou e numa dessas jogadas de desespero, de contra-ataque, de passe errado, o Fluminense consegue pegar a bola, o John Kennedy recebe dentro da área, de um passe rápido, não estava impedido, porque ele estava atrás da linha da grande área e tinha um jogador na grande área, recebe com muita calma, sem olhar para o gol, já sabendo onde está, já sabendo onde estava o goleiro, bota no campo, fazendo 2-0, já aos 45 minutos do segundo tempo e dando o placar final ao jogo. Então, amigo torcedor do Fluminense, placar justo. Primeiro tempo, jogo bem parelho, aonde o jogo estava mais com o perfil do time egípcio, porque o Fluminense não conseguiu encaixar o seu jogo. No segundo tempo, não. O Fluminense encaixou o seu jogo, dominou por completo o segundo tempo e mereceu os 2-0 e mereceu ir para a final com autoridade. E mais, eu não sei, essa é a minha opinião. Acho que existe um certo preconceito, tá? A gente escuta várias histórias. Eu não sei se o time inglês viu esse jogo. Não sei se viu. Vamos ver o jogo do Fluminense. Não sei sinceramente se eles viram esse jogo, se eles estão muito preocupados
como o Fluminense joga. Sinceramente, não sei. Essa é a verdade. A gente já viu várias vezes o último time que o arquirrival mesmo, quando jogou contra o Liverpool, a gente viu diversas entrevistas que os jogadores do Liverpool não conheciam o time do Flamengo. Não estudaram o time do Flamengo. Sinceramente, eu não sei se o Manchester City estudou o time do Fluminense. Tomara que não tenha estudado. Tem uma certa soberba, né? A gente sabe disso. Tomara que realmente não tenha estudado. Porque o Fluminense mostrou muitas credenciais. A minha única preocupação é o volume de jogo europeu para o nosso. Principalmente para o do Fluminense, que é um time bem cadenciado, mas que tem um contra-ataque forte. A minha preocupação é o Diniz implantar o jogo que o Fluminense gosta de jogar, mas contra um time europeu que tem uma força física muito grande e um ritmo mais acelerado. Essa é a minha preocupação. Vamos ver no que dá. Para mim, o melhor é o clube japonês lá aprontar para cima do Manchester City e chegar à final contra o Fluminense. Na final contra o Fluminense não desmerecendo o time japonês, mas o Fluminense seria o favorito. Mas Flusão mereceu estar na final e dar o recado que vai brigar pelo título. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!